Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e no dia de hoje eu vim dar continuidade a todo aquele cronograma que eu tinha falado a vocês que a gente ia ver em relação à Polícia Civil de Pernambuco, certo? Estão aí as minhas redes sociais, @CamilaClaudina. Caso você tenha dúvidas em relação a alguma coisa do que eu tenha passado, alguma questão que a gente venha fazer em aula, ou, se preferir também, eu estou em todos os grupos do regime fechado, tá certo? Então é só me procurar lá que você vai me encontrar. Sem mais as delongas, eu gostaria muito, principalmente, de já entrelaçar essa questão aqui, certo? A gente sabe que, em relação à língua portuguesa, a banca SESC-Sebrasp, ela sempre traz muito essa questão de coerência e coesão, certo? E aí eu queria explicar um pouco a você, não a relação de coesão e coerência para a redação, e sim para as questões que a banca solicita. Vê só, quando a banca estimula coesão, é a mesma coisa que sentido. Então, se ela chegar lá e dizer assim, tá, eu quero que permaneça a coesão, ou permanecer o sentido, então é a mesma coisa. A partir desse momento, a gente vai procurar primeiramente uma conjunção, certo? A gente sabe que conjunção é o quê? É uma letrinha, certo? É uma palavrinha que ela tá ali para trazer nexo, uma ligação entre uma ou mais orações, certo? Duas ou mais orações. Então, a conjunção, ela tá ali para fazer a união de orações. E nisso, ela atribui um valor. A gente tem as coordenadas que tem a adição, valor de adição, de adversidade, de explicação. A gente também tem alguns exemplos como a subordinação, que são as adverbiais de tempo, de modo, certo? Desculpa, de tempo. Tem as modais. A gente também tem a relação de causa. Enfim, o que é que eu quero trazer para vocês? Que toda vez que ele falar sobre elementos de coesão, você vai ter que ligar a conjunção. Outro elemento também de coesão ou de sentido é a preposição. Aí você me pergunta, Camila, por que são elementos a preposição são elementos de coesão? Você já percebeu que quando a gente estuda a regência, a gente está estudando os vários sentidos que um verbo pode ter, certo? Mas se você não percebeu, essa relação de sentido e de troca de sentido de um verbo, ela se dá através da diferença ou da ausência de uma preposição. Então, essa preposição, ela está ali para fazer um interligamento entre verbo e complemento. E a partir do momento que eu tenho uma preposição, cada preposição tem um sentido diferente. Por isso que, toda vez eu sempre digo na regência, a preposição, se você trocar, se você tirar ou se você colocar onde não tinha, sempre vai mudar o sentido do verbo. E o maior exemplo é o verbo assistir, né? Assim, a gente tem o assistir de ver, que quem assiste a alguma coisa. E a gente tem o assistir de ajudar, certo? Que é sem preposição. Então, perceba que se eu colocar a preposição, eu dou um sentido para o verbo assistir. E se eu também fizer a retirada, eu também faço essa correlação de mudança de coesão de sentido, certo? Então, para trazer em relação a isso, eu quero que vocês prestem atenção em que toda essa troca de sentido vai ser estabelecida pelo que a banca pede. Porque sempre no comando da questão ela vai estar pedindo, mantendo-se coerência e coesão. Então preste atenção, porque coesão são relações que trazem um sentido apropriado. E esse sentido a gente vai procurar palavras em específicos. Já disse que uma delas é conjunção e a outra vai ser uma preposição. Para, na verdade, só remeter, certo que eu não quero me alongar muito em explicar, advérbio. A gente sabe que advérbio, ele tem um sentido, certo? O advérbio, ele tá ali para trazer uma relação de sentido em cima de outra palavra. E esse elemento de sentido pode ser em cima de um verbo, de um advérbio ou de um próprio adjetivo. Então, perceba que o advérbio é um elemento de sentido, que ele joga o sentido dele em cima de outra palavra. Perceba que, se você for paquerar, é muito diferente você chegar pra mim e dizer assim, ai, como você é linda. Ou também existe uma grande diferença entre você dizer, ai, como você é muito linda. Percebeu que esse muito ali tá dando um tom a mais? É como se você ganhasse um pontinho a mais. Então perceba que o muito aí de intensidade, ele tá
trazendo o sentido dele de intensidade sobre linda, que é um adjetivo. Então, essa é a função do advérbio. Camila, são só esses 3? Não, tem mais, certo? Mas nesse momento eu quero me domar nesses 3 porque são os principais. No decorrer, certo? Quando a gente for estudando cada classe gramatical da morfologia, eu vou dizer, gente, isso aqui é elemento de coesão, gente, isso aqui é elemento de coerência, certo? Então, toda vez que a banca disser mantendo coesão ou sentido, ou alterando coesão ou sentido, você já sabe que essa alteração vai se dar por meio ou de conjunção, ou de preposição, ou de advérbio inicial. Posso trazer outros elementos sim, como qual? Artigo. Se você fizer a retirada de um artigo, você também causa mudança de sentido, certo? Mas aí a gente vai trabalhando casos específicos, mas de início eu quero que você grave esse já aí. Em relação à coerência, Camila, vê só. Coerência, quando ele fala de coerência, mantendo-se coerência, é quando ele quer dizer que não tem nenhum erro de escrita, amado. A escrita permaneceu, a correção permaneceu. Então, toda vez que ele trouxer uma coerência, tem que ser mantida a coerência. Não pode ter erro de concordância, não pode ter erro de pontuação, não pode ter erro de ortografia, certo? Então, é um erro escrito mesmo. Então, preste atenção. Coesão é elemento de sentido. Você vai procurar um sentido em específico. Já o elemento de coerência é quando você vai procurar um erro na escrita, um erro gramatical, certo? Então, anota aí, porque é muito importante isso. Outra coisa também que eu queria dizer a vocês. Toda vez, ou ele vai dizer que mantém a coesão e a coerência, ou ele vai dizer que permanece o sentido e muda a correção, certo? Então, ó, prestem atenção, porque coerência e correção não são a mesma coisa, certo? Eles são a mesma coisa. Então, ó, em relação à coerência, o que é que eu estabeleço? Coerência é igual a correção, tá certo? Coerência é igual a correção. Coerência é igual a correção. Pelo amor de Deus, na hora da prova, não leia correção, coesão, tá certo? Não leia. Correção é coerência. Aí você pode estar se perguntando, ô Camila, mas e quando ele falar assim, permanecendo a coerência e a correção? Ele quer a mesma coisa? Sim, gente, ele quer a mesma coisa. Então perceba aqui, se ele disser permanece coerência e correção, tu não vai procurar conjunção, preposição, tu não vai ligar para coesão, para o sentido. Porque ele não tá pedindo sentido. O sentido pode ser alterado, sim. Mas se ele não pedir sentido, então você não procura, certo? Então preste atenção, principalmente nessa questão de ter muita gente que chega lá e faz o quê? Lê, ao invés de correção, tá tão acostumado com permanece coerência e coesão, que chega na hora da prova e lê coesão não. Na verdade, lá tinha correção, aí ele liga pro sentido, vai procurar sentido, acaba perdendo tempo, certo? De uma outra questão que poderia ter acertado e acaba errando a questão. Então, preste atenção. Coesão vai ser entrelaço de relação de sentido. Quando eu tiver um entrelaço de sentido, você vai procurar conjunção, preposição, advérbio e outras classes gramaticais que eu vou estabelecer. Gente, isso aqui é elemento de coesão. Gente, isso aqui é elemento de coerência. E na coerência, você vai procurar erro de escrita ou algum erro gramatical ou essa relação de correção. Aí você pode procurar concordância, pontuação e ortografia, certo? Então eu espero de verdade que você tenha entendido essa parte, porque ela é fundamental para a resolução de questões. Não é nem para entender o conteúdo, e sim para a resolução de questão. A partir do momento que você não sabe a diferença, se ele disser eu quero só coerência, não precisa procurar sentido. Assim como se ele disser estabelece os sentidos do texto e não pedir coerência, então você não precisa procurar se tem pontuação, concordância ou erro de ortografia, certo? Preste atenção porque se a banca pedir A, olhe A, não olhe B, certo? Porque se ela não pede é porque ela não quer. Massa? Então, para seguir aí, a gente já vai para a parte de artigo. Então, eu já trago para vocês que o artigo ele vai ser um determinante, certo? Quem é que determina algo? O artigo. Ele é um particularizador, certo? Ele é um atribuidor de sentido. E aí, qual é o papel principal do artigo? Acompanhamento de um substantivo. Então, o artigo, certo? O papel dele na oração é acompanhar substantivo. Lembra que eu disse a vocês quando eu estava explicando a primeira aula lá, onde a gente
fez o cronograma da PC, tal. Que eu disse assim, gente, eu vou estar familiarizando vocês em relação a o nome que a gente dá na morfologia e o nome que a gente dá na sintaxe. Porque a morfologia a gente trabalha com o quê? Com a relação do indivíduo, da palavra sozinha, e depois a gente pega essa palavra e joga num contexto. Então, basicamente é isso. Artigo, ele vai ser um determinante particularizador e o papel principal dele é de acompanhar o substantivo. Mas quem acompanha o substantivo tem o nome sintaticamente de adjunto adnominal. Então, não esqueça, morfologia eu chamo de artigo, na sintaxe eu vou chamar de adjunto adnominal, certo? Que ele vem junto do nome. É basicamente isso. Qual é o papel do artigo? Acompanhar o substantivo, que é o nome. Então, ele é um adjunto adnominal porque ele acompanha um nome, certo? Então, eu trouxe a classificação. A gente sabe que os artigos podem ser definidos como a, o, as, os. E a gente também tem as classes dos indefinidos. Umas, uma, uns, umas, certo? É só tirar o S aí. Outra coisa também que eu queria trazer para vocês é essa relação de definição, certo? Quando ele traz essa relação de definição, ele quer dizer o quê? Que eu estou definindo o termo. Então, percebeu que a partir do momento que eu digo que eu defino o termo, eu estou trazendo uma relação de sentido, certo? O garoto é bonito, eu tô definindo quem é o garoto. Eu sei quem é o garoto, eu tenho conhecimento de quem é esse garoto. Agora, quando eu digo era uma vez, perceba que uma vez pode ser qualquer vez. É algo indefinido, certo? Algo indefinido, porque eu tenho uso aí de um artigo indefinido. A partir do momento que eu faço a eliminação desse artigo, eu faço a retirada dele, eu tenho que aí causa um sentido de generalização. Quando eu digo assim, o aluno deve estudar, eu sei quem é esse aluno e eu tô afirmando que só ele deve estudar. Quando eu digo um aluno deve estudar, isso faz parte do rol dos meus alunos, certo? E quando eu digo apenas aluno deve estudar, isso pode ser qualquer aluno, de qualquer professor. Se você olha para si mesmo e diz eu sou aluno, então você deve estudar. Então perceba que a partir do momento que eu tenho um artigo definido, eu estou definindo o termo, então eu tenho um prévio conhecimento de quem é. Se eu coloco um artigo indefinido, eu estou indefinindo o termo, então eu tenho uma indefinição, eu não sei quem é, pode ser qualquer pessoa, certo? Porém, eu tenho ali uma restrição. Exemplo, um garoto, certo? Existe só garotos? Não. Mas perceba que a gente tem mulher, tem homem, tem criança, tem idoso, tem um monte de gente. Mas se você for pegar garotos, perceba que tem um montão. Então, para você definir, não tem como, é indefinido, mas você pega um pedacinho de toda uma população. Agora, a partir do momento que eu digo uma generalização, é como se independe, certo? Isso independe se é mulher, homem, qualquer coisa. É aluno, idoso, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser mulher, pode ser homem, seja lá o que for. Ele vai trazer um sentido de generalização, certo? Outra coisa também que eu queria muito falar com vocês é a questão da substantivação de termo, certo? Essa questão de substantivação é algo muito importante porque a banca cobra não, ela despenca. Não só em relação ao artigo, mas também às outras classes gramaticais que a gente vai ver, certo? Então, o que é que eu quero dizer a você? Todas as vezes, escreve isso, bota no post-it, bota na parede, seja lá onde danado for, mas grava isso, que isso vai estar na tua prova, certo? Todas as vezes que você tiver um artigo ou um numeral antes de qualquer palavra, essa palavra sempre, a próxima no caso, vai ser sempre um substantivo. Sempre, Camila, sempre vai ser um substantivo. Porque qual é o papel principal de um artigo? Acompanhar quem? Substantivo. Então, se ele acompanha, a partir do momento que eu tenho ele ali, quem é a outra palavra? Por mais que pareça algo muito diferente, mas ele tá ali trazendo uma relação de substantivo. Que é o que acontece aí, um jantar seria ótimo. Perceba que jantar, você já liga o quê? A verbo, né? Terminado em R, jantar, comer, certo? A gente já liga em ação, em movimento. Então, a gente já liga em quê? Em verbo. Mas perceba que antes dele eu tenho o quê? Um artigo. Então, a partir do momento que eu tenho esse artigo, jantar não é mais verbo, jantar vira substantivo. E isso causa o quê? Mudança de sentido. Porque quando eu digo assim, jantar seria ótimo, eu tô falando da ação de comer que seria ótimo. Agora, quando eu falo um jantar seria ótimo, eu tô estabelecendo que a janta em si, a comida, é ótima.
Então perceba que existe uma relação de sentido e que a partir do momento que você coloca um artigo ali, onde não era para ter, além de fazer a substantivação do termo, você também causa o quê? Mudança de sentido, certo? Então preste atenção em relação a isso. Outra coisa também que é a relação de todo e todo o, certo? Que é só um exemplo que eu dei aí, com relação à substantivação. Ele diz assim, ó, eis o problema em que ocorre em todo o país ou todo o país. Quando ele diz que é um problema que ocorre em todo o país, ele está falando todo o país no sentido de totalidade, que é todo aquele país, apenas aquele, mas, porém ele todo. Agora, ó, desculpa, então quando ele fala todo país, pode ser qualquer país, dá um sentido de totalidade, todos os países. Agora, quando ele diz todo o país, ele está estabelecendo que o quê? É o país, então eu estou definindo o país, é um país único, porém ele todo. Então, preste atenção que existe sim essa correlação de quê? De sentido, amado. Então, é basicamente o que a gente tá falando aqui, ó. O que a gente tá falando aqui, dizendo que coesão, a gente vai procurar conjunção, preposição, advérbio. Então, você já aumenta aí e coloca o quê? Artigo, tá certo? Queria dar outra dica aí, por favor, escreve aí. Pessoal, queria dizer a você a maior pegadinha da CESP, tá certo? Você vai gravar isso e vai acertar 80% das questões do modo CESP morda artigo. Posso falar? Pronto, já vou estar dizendo, certo? Pessoal, você vai colocar assim. Colocar, trocar ou tirar artigo, causa mudança de sentido. Acabou. Tu fecha a tua prova com isso, certo? Então, preste atenção. Se você colocar, porque você sabe que a relação do artigo estabelece uma relação ou de definição ou de indefinição. Então, se tu coloca um definido, eu defino. Se tu coloca um indefinido, tu indefine. Perceba que ele nunca vai perguntar na questão qual o sentido estabelecido. Ele vai perguntar se muda sentido ou se permanece sentido. Então, ó, colocar, trocar. Se eu trocar um definido por indefinido, perceba que eu faço o quê? Mudança de sentido. E se eu fizer a retirada, que vai causar uma generalização, eu tô fazendo mudança de sentido. Pronto, joguei, certo? Essa é a maior dica para que você grave e comece a acertar as questões. Massa? Então, a gente já vai começar já com algumas questões estabelecidas aí, eu trouxe da banca. E ele já começa dizendo assim, ó. A grafinha numa é correta e corresponde à contração de preposição mais um artigo. Aí eu pergunto a você, você já ouviu falar em relação à contração? Eu tenho certeza que sim, né? Eu não trouxe de imediato contração, por quê? Porque para trazer contração, você precisa saber também o que é uma preposição. E para mim trazer essa relação, você precisa saber o que é um artigo e uma preposição. Mas a gente só viu a parte de artigo, tá certo? Então essa questão de contração, a gente vai ver quando chegar na parte de preposição. Mas eu queria dizer a você que existem contrações, certo? E essas contrações, elas são correspondentes a preposições e artigo, certo? Não existe contração entre preposição e numeral, certo? Não existe, é só preposição e artigo. Massa? Então, em mais uma, estabelece sim uma relação de numa, certo? Então, está correto sim. E depois ele fala, ó. Com o uso do artigo definido na contração do projeto civilizador de cientista, pressupõe-se que a autora parte do princípio que os leitores tenham conhecimento prévio acerca desse projeto. Aí você pode ter ido pro texto, quem fez essa prova, né? Foi pro texto, voltou, tal, teve gente que errou, essa questão estava dada, certo? Só você pensar o quê? Peraí, se aí o do vai ser a contração de preposição, mais o é o quê? Definição. Se eu defino um termo, então eu tenho o quê? Correto. Eu tenho esse conhecimento prévio acerca de quem seja o dono desse projeto. Então, perceba que você não precisava nem voltar ao texto. A partir do momento que você conseguia perceber que esse artigo tinha uma relação de quê? Isso, de definição. Eu estou definindo quem é. Eu sei quem é, eu tenho prévio conhecimento de quem é. Então, você já acertava. Então, de fato, ele pressupõe-se que a autora parte do princípio de que os leitores tenham conhecimento prévio acerca desse projeto. Certo? Questãozinha certinha também. Essa questão foi muito boa, essa próxima, tá certo? Caiu na PRF, se não me engano, em 2019. Questão top.
Eles assim, ó, a substituição da locução a cidade toda por toda a cidade, preservar os sentidos e a correção gramatical. Aí eu pergunto a você, e agora? Permanece ou não? O que foi que eu disse a você? Vamos lá remeter a dica que eu falei. Eu disse que colocar, trocar ou tirar artigo causa mudança de sentido. Aí eu venho pra aí. Ele quer fazer o quê? Qual foi a primeira mudança? A primeira mudança foi a retirada do artigo. E ele diz que ainda preserva os sentidos. Então tu já sabe que tá o quê? Errado. Já matei de cara, certo? Tá errado. Por quê? Porque eu faço a retirada desse artigo. A partir do momento que eu retiro, eu já causo mudança de sentido. Mas eu queria também trazer uma correlação de quê? De que percebeu que, além de fazer a retirada do artigo, ele fez a troca também. Ao invés de ser cidade toda, ele colocou toda a cidade. Essa mudança de posição também causou uma relação de sentido alterada, certo? Então, tanto essa questão estaria errada por ele fazer a retirada do artigo, porque a partir do momento que eu não tenho, quando eu tenho um artigo, eu estou definindo o termo ao qual ele está acompanhando. A partir do momento que eu não tenho, eu tenho uma generalização, mas percebe que ele também trocou a mudança aí do substantivo, certo? E a partir disso causa uma mudança de sentido. Então perceba que essa questão foi dadíssima, certo? Da banca CESP, da PRF 2019. São questões fáceis, minha gente. Depois que você pega o manejo do CESP, você, ó, só sobe, certo? Outra coisa que ele fala aí, ó. Sem prejuízo para a correção do texto, nas estruturas da privatização, da montagem e de reformas setoriais, os elementos sublinhados poderiam ser substituídos, respectivamente, pelas formas pela e por. Aí eu pergunto a vocês, estabelece uma mudança de sentido? Sim, né? Lembra que uma das causas de sentido que eu falei foi essa relação de troca de quê? Isso, de troca de preposição. Então, aí não entra só a questão do artigo, certo? Entra também a questão da preposição. A partir do momento que eu troco uma preposição por outra, que é a mesma coisa do artigo, eu estou trocando não só a preposição, porque dá é preposição mais artigo, assim como pela, que é preposição mais artigo, que é o por mais a, certo? Então, perceba que a partir do momento que eu faço essa troca, não só de quê? De preposição, mas também do artigo, eu causo uma mudança de sentido. Mas aí eu pergunto a você, no comando da questão, ele perguntou sobre sentido? Não. Então faz o quê? Tá certa a questão. Porque muda o sentido, mas ele perguntou sobre sentido? Não. Acabou. Então ele não quer saber de sentido, ele quer saber de correção, certo? Então, troca de preposição também causa mudança de sentido. Então, já cabe duas dicas. Eu falei que colocar, tirar ou trocar artigo causa mudança de sentido. Você vai colocar a mesma coisa, só que ao invés de artigo, é preposição agora. Colocar, tirar ou trocar a preposição vai causar mudança de sentido, certo? Se ele não perguntou na questão sobre sentido, você não analisa sentido, boa sorte. Essa questãozinha tá correta. Massa? Vamos para a próxima questão, ele diz assim, ó. Sem prejuízo para o sentido da oração, que transformações atingidas, a autora poderia ter optado pelo emprego do artigo A logo após o que, empregado como conjunção integrante. Perceba que olha o que ela pergunta, ela diz, sem prejuízo para o sentido da oração. E ela faz o quê? Quer fazer um emprego, quer colocar um artigo. Foi o que eu disse a você, colocar, tirar ou trocar artigo causa mudança de sentido. Então, perceba que a partir do momento que essa autora quer fazer o quê? Isso mesmo, que ela tem a opção de colocar e ela quer colocar, não importa quem vem antes, tá certo? Certo? Esse aqui aí não tem nada a ver. O que tem a ver é essa relação que ele fala que não tem prejuízo para o sentido colocar o artigo e a gente sabe que tem. Porque a partir do momento que eu não tenho artigo, eu tenho um sentido de generalização. E quando eu atribuo ele, eu tenho um sentido de definição, certo? Então, essa questão está incorreta porque ela fala que é sem prejuízo para o sentido da oração. E, na verdade, existe sim um prejuízo para o sentido da oração, certo? Então, vamos lá. No trecho, é devido à indenização por danos morais. A correção gramatical do texto seria mantida caso fosse suprimido o artigo que define indenização. E aí, eu trago de novo para vocês. Ele está perguntando se a correção gramatical do texto seria mantida se fosse suprimido o artigo. Volta a remeter de novo ao que eu tinha dito. Colocar, tirar ou trocar artigo causa mudança de sentido, certo? Em algum momento aí a banca
pergunta algo em relação a sentido? Não, né? Ele pergunta só se permaneceu a correção gramatical, certo? Então, como ele não pergunta nada em relação a sentido, então tá ok. Correto, né? Eu posso fazer sim essa retirada permanecendo o quê? A coerência, a correção e a escrita. Não tem nenhum erro gramatical. O que eu tenho aí, na verdade, vai ser a mudança de sentido. A partir do momento que eu tô colocando, que eu tô tirando ou que eu tô fazendo a troca do artigo, causa mudança de sentido e a banca não perguntou sobre sentido, certo? Gente, eu trouxe essa dica pra vocês, muito top, certo? Eu sei que algumas pessoas estão me perguntando, não, mas a gente só tá fazendo questão certo e errado. E aí, como é que vai começar a usar ABCDE? Vê só, banca CESP, eu sei que vocês sabem que banca CESP é horrível, horrível pra ABCDE, certo? Horrível mesmo. E as questões que tem ABCDE é muito ultrapassadas. Então, o que a gente vai fazer? Na maioria das vezes, quando tiver um simulado, tiver exercício, certo? Ou eu vou trazer de bancas parecidas, ou eu vou pegar essas questões certa e errada e vou colocar lá. Perceba, de 5 certo e errado, eu faço uma questãozinha, certo? Que você vai analisar uma por uma. Massa? Então, preste atenção nessas dicas que eu dei a você. Grave todas essas duas dicas, tanto em artigo como de preposição, que eu disse a você, ó. Colocar, tirar ou trocar artigo causa mudança de sentido. Se no comando da questão ele não vier pedindo sentido, você vai olhar sentido? Não. Você vai apenas correção, massa. E a mesma coisa em relação à preposição. Colocar, tirar ou trocar preposição causa mudança de sentido, certo? Então, pra você, eu espero muito ter ajudado você, certo? Ter tirado um peso das suas costas, principalmente. Porque depois que a gente pega esses macetezinhos muito tops, a gente, ó, vai-se embora. Perceba que a gente fez 6 questões aqui, artigo. Você percebeu que é a mesma coisa em todos os momentos, certo? A banca sempre pede a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, certo? Então, enfim, eu espero muito ter ajudado vocês. Cheiro no coração e até a próxima aula.